Bloco 4, encontro 8. Vamos lá então. Vamos falar hoje sobre os evangelhos e os atos dos apóstolos, tá bom? Então, Padre Rogério, e você depois dá uma lida aí no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, depois o versículo 44 até o versículo 47, tá bom? Nessa aula nós vamos falar sobre os evangelhos e cada um de seus autores e também sobre o Atos dos Apóstolos, tá bom? O Padre Luiz Sequinato, na obra Conheça Melhor a Bíblia, resume assim os evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Evangelhos. Para dizer a verdade, o evangelho é um só. Quando falamos os 4 evangelhos, estamos nos referindo às 4 redações do mesmo evangelho, feitas por 4 evangelistas em ambientes diferentes e datas diversas. É nesse sentido que podemos dizer o evangelho de São Mateus, de São Marcos, de São Lucas ou de São João. Os 3 primeiros são os mais semelhantes entre si, narram quase sempre os mesmos fatos, por isso são chamados sinóticos. Os evangelistas não pretenderam escrever uma biografia de Jesus. Seu objetivo principal foi este: provar que em Jesus cumpriram-se todas as profecias a respeito do Messias. Por isso, a preocupação dos evangelistas está em mostrar a divindade de Jesus e sua missão divina. O conteúdo central da pregação de Jesus é o reino de Deus. Nesse reino é que está a novidade. Lembramos que evangelho é uma palavra grega que significa boa nova ou boa notícia. É um anúncio espetacular, capaz de criar impacto em seus ouvintes. O livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos conta como tiveram origem, como eram as primeiras comunidades da igreja. Mostra as lutas, as dificuldades da igreja nos seus primeiros anos de vida. Destaca logo no início a pregação e o testemunho dos apóstolos sobre a ressurreição do Senhor. Vamos agora falar sobre os evangelistas. Vamos lá tratar cada um dos 4 evangelhos, tá bom? Mateus primeiro, olha lá. O nome Mateus significa dom de Deus. Foi cobrador de impostos em Cafarnaum, também chamado de Levi. Então você pode ter aí a referência em Marcos capítulo 2, versículos 13 a 14. E também foi chamado pessoalmente por Jesus. E você pode ler essa passagem no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 9, versículo 9. Tá legal? É o evangelho mais extenso e foi escrito para judeus convertidos e por isso tem de mostrar que Jesus é o herdeiro das promessas de Deus a Davi. Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. O segundo evangelista é o evangelho de Marcos. Era também chamado de João Marcos. Aí tem a referência no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 37. A comunidade cristã se reunia na casa de sua mãe em Roma. Era primo de Barnabé e foi discípulo de Pedro. Marcos escreve o seu evangelho a partir das pregações de Pedro. Provavelmente o escreveu em Roma entre os anos 60 a 64, antes da destruição de Jerusalém pelos romanos, que ocorreu então no ano 70. O terceiro evangelista é Lucas. Nascido em Antioquia, na Síria, era de família pagã e se converteu no ano 40. Havia estudado medicina e situado entre as pessoas cultas do mundo greco-romano. É da segunda geração dos cristãos. Não foi, dessa forma, discípulo direto de Jesus, mas sim de Paulo. Lucas não escreve o seu relato como testemunho ocular, mas depois de ter estudado com detalhes a passagem de Jesus. Seu relato é um relato de um historiador. Tem por base os evangelhos de Mateus e Marcos pelo ano 67. Fala diretamente aos cristãos que vieram do paganismo, da cultura grega e romana. Seu escrito pretende fortalecer os cristãos na fé, exulta a misericórdia de Deus. O quarto evangelho, então, é João, o evangelho de João. A vida eterna já está presente sobre a terra na pessoa de Jesus.
Essa é uma das mensagens que o João expõe no seu livro. João era pescador com seu irmão Tiago no mar da Galileia. Deixa o barco e as redes para acompanhar Jesus e escreve, encerrando a narrativa do seu livro, o que viu e ouviu, o que contemplou com os olhos e tocou com as próprias mãos. Então está lá em João capítulo 13, versículos 23. Era o mais novo dos discípulos de Jesus. Seu relato é original e aprofunda o mistério das humilhações e glórias do Cristo de Deus. Seu relato foi escrito no final do 1º século. O livro, então, agora vamos tratar do livro dos Atos dos Apóstolos, conhecer um pouco sobre ele. Faz parte do mesmo volume do Evangelho de Lucas. O livro dos Atos dos Apóstolos é uma continuidade ali do Evangelho de Lucas. Porém, foi separado e constituindo um novo livro. Assim, a igreja fez devido a uma questão pedagógica, tá bom? Os evangelhos narram a vida e os feitos de Jesus. O livro dos Atos narra a origem da igreja depois da ascensão de Jesus. As personagens que se destacam nesse livro são Pedro e Paulo. É no livro dos Atos que encontramos 4 pontos principais para a vida da igreja. Primeiro, o querigma. Segundo, a catequese. Terceiro, a vida em comunidade. E 4, a missão. O livro salienta fortemente um outro elemento importante para a igreja, a ação do Espírito Santo. O livro não possui uma conclusão. Parece que Lucas interrompe o livro. Muito provavelmente, com a perseguição nos primeiros séculos da nossa igreja, Lucas tenha sido capturado e morto antes de concluir o texto. Lucas acompanhava Paulo nas viagens e pregações. Esse então foi aí o encontro 8º do bloco 4, a Palavra de Deus. Até o próximo encontro então, onde nós estaremos falando sobre as cartas apostólicas. Um abraço e até o próximo encontro.